Existem muitos tipos de assassinos em série, cada um mais brutal que o outro, mas poucos são tão desprezíveis quanto aqueles que escolhem como alvo os mais vulneráveis entre nós, os idosos. Esses predadores se infiltram em lares de idosos ou espreitam bairros onde aposentados vivem, explorando a fragilidade de suas vítimas para atacar. Alguns se disfarçam com sorrisos e palavras gentis, enquanto outros emergem das sombras, tirando vidas sem dar qualquer chance de defesa. Ao longo das décadas, essas histórias de horror se acumularam, e hoje vamos explorar algumas das mais impactantes. Permita-me apresentar. Eu sou Brian Emendorfer e seja bem-vindo a mais um aterrador episódio aqui no Colecionador de Ossos. A partir de agora, vamos mergulhar em 5 casos de assassinos em série que caçaram idosos, encerrando tragicamente vidas que deveriam ter sido pacíficas e seguras até o fim. Durante o final da década de 80, o bairro londrino de Stockwell, localizado ao sul de Londres, era conhecido por ser um refúgio tranquilo para aposentados. Entretanto, essa paz foi brutalmente interrompida no verão de 1986. O que antes parecia ser um paraíso para os idosos, transformou-se em um palco macabro para uma série de assassinatos. 7 vidas inocentes foram ceifadas em suas próprias casas, vítimas de um assassino que estrangulava suas presas sem piedade. A brutalidade dos crimes chocou a polícia, que passou a referir-se ao criminoso como o estrangulador de Stockwell. Inicialmente, as únicas pistas deixadas pelo assassino em 3 das cenas dos crimes foram um fio de cabelo e algumas marcas de sapato. Além disso, mais nada de relevante foi encontrado, o que dificultou a investigação. Foi apenas por conta de um pequeno deslize que a identidade do maníaco que aterrorizava Stockwell começou a ser revelada, levando os investigadores a uma corrida contra o tempo para prendê-lo antes que atacasse novamente. A primeira morte registrada foi a de Nancy Ames, de 74 anos, que foi encontrada já sem vida em seu apartamento. A princípio, sua morte foi considerada natural, pois Nancy foi encontrada deitada na cama, sem marcas evidentes no corpo. Um médico do hospital estimou que ela já estava morta há cerca de 3 dias e assinou a certidão de óbito, atestando causas naturais. No entanto, a polícia foi chamada após a empregada doméstica de Nancy perceber a falta de uma TV portátil na residência da idosa. Então, uma autópsia subsequente revelou que Nancy havia sido estrangulada com as mãos. Além disso, havia hematomas graves em seu peito, sugerindo que o assassino havia se ajoelhado sobre ela durante o estrangulamento. Embora o criminoso praticamente não tenha deixado sinais de arrombamento, a equipe forense encontrou um cabelo afro em um dos lençóis, indicando que o assassino poderia ser negro. As investigações continuaram e 2 meses depois, outra idosa foi encontrada sem vida. A mulher foi identificada como Janet Cookett, uma viúva de 67 anos que morava sozinha no bairro de Stockwell, no sul de Londres. Dessa vez, porém, os investigadores perceberam imediatamente que se tratava de um assassinato. Janet foi agredida sexualmente e sofreu fraturas em 2 costelas devido à pressão exercida em seu peito. Sua camisola foi dobrada e colocada cuidadosamente em uma cadeira ao lado da cama. Além disso, outra característica peculiar chamou a atenção. As fotografias de família sobre a lareira foram encontradas viradas para baixo. A polícia também encontrou impressões digitais na cena do crime, incluindo uma impressão palmar nítida. O patologista da polícia de Londres determinou que, em ambos os casos, as vítimas foram estranguladas pelo assassino usando apenas uma mão. As vítimas teriam perdido a consciência em aproximadamente 30 segundos, e a morte teria ocorrido nos 2 ou 3 minutos seguintes. Embora os investigadores tenham comparado as notas do patologista sobre os 2 assassinatos, inicialmente não conseguiram conectá-los. Contudo, essa percepção logo mudaria. Nas primeiras horas do dia 27 de junho daquele mesmo ano, o engenheiro aposentado Fred Prentice estava dormindo em um asilo na região quando foi acordado por um barulho no corredor. E antes que pudesse reagir, um homem jovem entrou em seu quarto e pulou sobre ele. Fred tentou gritar, mas o assassino fez o sinal de silêncio em um gesto ameaçador, ordenando que ele ficasse quieto. Em seguida,
acertou a traqueia do idoso, repetindo a palavra matar várias vezes. E, com a pouca força que lhe restava, Fred conseguiu apertar um botão de alarme ao lado de sua cama, o que fez o agressor fugir. Foi nesse momento que os investigadores perceberam que, de fato, poderia se tratar de um assassino em série visando idosos no bairro de Stockwell. Assim, finalmente estavam certos de que os crimes estavam ligados. Mas, apesar dessa constatação, eles não estavam mais perto de pegar o criminoso, e a onda de homicídios se mostrou pior quando os corpos de Valentine Gleam, de 84 anos, e Zbigniew Stabrawa, de 94, foram encontrados no asilo Somerville Hastings House. A equipe de segurança do asilo avistou o criminoso apenas durante sua fuga, sem conseguir capturá-lo. Ambas as vítimas foram estranguladas manualmente e agredidas sexualmente. Além disso, os investigadores descobriram vestígios de que o assassino usou o barbeador elétrico de Zbigniew para fazer sua própria barba após os homicídios. A Polícia Metropolitana de Londres ficou alarmada com o comportamento do assassino e solicitou reforço. O superintendente Ken Thompson assumiu a responsabilidade pelo caso e obteve mais 200 detetives para auxiliá-lo na busca daquele que ficou conhecido como o estrangulador de Stockwell. Como medida de proteção, vários policiais foram colocados em dezenas de asilos. O assassino, de alguma forma, percebeu a intensificação da segurança e decidiu mudar sua área de atuação. Dessa vez, ele cruzou o rio Tâmisa e foi até Islington, no norte de Londres. Lá, invadiu o apartamento de William Carmen, de 82 anos, e tirou sua vida. E as características do crime conectaram sua morte aos outros casos. Poucos dias depois, Trevor Thomas, de 75 anos, foi encontrado morto no chuveiro de sua casa. Na época, poucas evidências forenses foram encontradas, pois Trevor já estava morto há algum tempo e, inicialmente, sua morte não foi atribuída ao estrangulador. Desse modo, no dia 20 de julho de 1986, o corpo de William Downes, de 74 anos, foi encontrado em seu apartamento na propriedade Overton, novamente no bairro de Stockwell. Ele foi estrangulado de forma semelhante às outras vítimas. No entanto, os investigadores celebraram ao descobrir uma nova pista, um conjunto claro de impressões palmares no portão do jardim e na parede da cozinha da residência. As impressões foram imediatamente coletadas e enviadas para o banco de dados da polícia. No momento da busca, com base no perfil criminal, os investigadores focaram em comparar as impressões com as de homens com histórico de crimes menos graves, como roubo. Com isso, o número de suspeitos foi reduzido. Iniciou-se então uma corrida contra o tempo para a polícia, mas por sorte, o resultado surgiu em menos de 5 dias. As impressões apontaram para um jovem vigarista e ladrão de Londres, Kenneth Erskine, de 23 anos na época. O problema, no entanto, era que Kenneth não tinha uma residência fixa e morava nas ruas. O seu paradeiro era um mistério, o que lhe deu tempo para cometer seu último assassinato. No dia 24 de julho de 1986, Florence Tisdall, de 80 anos, foi encontrada morta em seu apartamento. Florence foi estrangulada manualmente, agredida sexualmente e sofreu fraturas em algumas costelas. E com esse ataque, a busca por Kenneth Erskine se intensificou. A polícia vasculhou centenas de ocupações e albergues no sul de Londres, mas não houve sucesso. A grande oportunidade surgiu quando os investigadores descobriram que Kenneth receberia o seu próximo cheque de desemprego no dia 28 de julho. Como sua identidade ainda não havia sido revelada ao público, eles sabiam que Kenneth compareceria ao Departamento de Segurança Social para receber o pagamento. Assim, uma equipe de detetives foi designada para vigiar o prédio e prendeu Kenneth assim que ele apareceu para receber o dinheiro. O reinado do estrangulador de Stockwell havia finalmente chegado ao fim. Kenneth foi levado para interrogatório, mas se apresentou como um jovem completamente insano. Ele ria, olhava pela janela e se masturbava durante a sessão. Em sua posse, a polícia encontrou detalhes de 10 contas bancárias e sociedades de crédito onde ele escondia seus roubos. Embora as impressões digitais fossem evidências contundentes, elas apenas conectavam ele a 2 cenas de crime e Kenneth permaneceu em silêncio. Para conseguir acumular mais provas, a polícia finalmente compartilhou a identidade do criminoso com o público.
Isso levou ao surgimento de diversas testemunhas na região dos crimes que identificaram ele positivamente. Então, seu julgamento começou no tribunal de Old Bailey, no dia 12 de janeiro de 1988, onde foi acusado de 7 assassinatos e de uma tentativa de homicídio. Seu advogado recomendou que ele se declarasse inocente das acusações. No entanto, durante o julgamento, as fotos das cenas dos crimes comoveram visivelmente o júri. A promotoria apresentou diversas testemunhas, além de evidências físicas e comportamentais que conectavam os casos, demonstrando que se tratava de um assassino em série mortal. E para evidenciar ainda mais isso, o passado de Kenneth foi revisitado, e ele foi descrito como filho de uma mãe inglesa e um pai antiguano, criado em Putney. Ele tinha 3 irmãos e era lembrado pelos vizinhos como uma criança que sempre lia a Bíblia. Contudo, em algum momento Kenneth se tornou difícil de controlar, frequentando escolas para crianças desajustadas, onde atacava violentamente professores e alunos. Ele tentou afogar colegas e chegou a esfaquear um professor. À medida em que crescia, esses comportamentos violentos se intensificaram e ele acabou preso diversas vezes, principalmente por pequenos furtos. Como resultado, sua família se afastou e ele perdeu contato com eles por anos. Kenneth passou a morar nas ruas ou em albergues que conseguia pagar, sem acumular amigos e sendo muitas vezes evitado pela comunidade. E foi nesse período que ele começou a cometer os assassinatos de idosos. Kenneth foi condenado pelo júri em todas as acusações e sentenciado a 7 prisões perpétuas, com uma pena mínima recomendada de 40 anos. Após sua prisão, ganhou notoriedade por salvar a vida de seu colega de prisão, o estripador de Yorkshire, Peter Sutcliffe, que sofreu uma tentativa de assassinato por outro preso. O ladrão condenado, Paul Wilson, tentou estrangulá-lo com o cabo de um par de fones de ouvido, mas Kenneth interveio. Devido às avaliações mentais realizadas em Kenneth, foi considerado impossível que ele fosse liberado incondicional. Embora tenha esse direito, sua personalidade marcada por traços de esquizofrenia e transtorno de personalidade antissocial levanta o temor de que ele possa voltar a matar. Por isso, Kenneth permanece preso, e a vontade da justiça é mantê-lo encarcerado até sua morte natural. A recomendação do juiz para mantê-lo preso é considerada uma das mais severas já emitidas na história jurídica britânica. Na época de sua prisão, os investigadores afirmaram abertamente que havia chances de Kenneth Erskine ter começado a matar muito antes do que se sabia. Isso se deve à fragilidade e idade das vítimas, bem como à ausência de ferimentos óbvios, o que fez com que muitas mortes fossem atribuídas a causas naturais. No entanto, até o momento, nenhuma nova vítima adicional foi confirmada, embora as suspeitas ainda permaneçam. Buscar um lugar tranquilo em uma cidade grande para viver pode parecer uma tarefa simples. Basta escolher ruas suburbanas sem saída, com poucas casas e com moradores idosos. Nessas áreas, muitos se sentem seguros, rodeados por histórias antigas e pela paz característica desses locais. A Inglaterra, por exemplo, está repleta de encantadoras ruas assim. Contudo, quem poderia imaginar que esses refúgios de serenidade se tornariam o cenário perfeito para um predador impiedoso? Na mente perturbada desse criminoso, a calma dessas ruas foi transformada no palco ideal para uma série de crimes horripilantes, cuja história vamos conhecer agora. Esse pesadelo teve início em outubro de 1998, quando os corpos de Eric Boardman, de 77 anos, e de sua esposa Joan Boardman, de 74, foram encontrados por uma de suas filhas na residência do casal, localizada em uma rua sem saída na cidade de Blackpool, Inglaterra. Inicialmente, a cena sugeria um trágico acidente. O corpo de Eric foi encontrado embaixo de um grande guarda-roupa, levando a polícia a acreditar que ele havia sido vítima de um infortúnio doméstico. Joan, por sua vez, não apresentava ferimentos aparentes, o que indicava a possibilidade de um ataque cardíaco ou algo similar, talvez desencadeado pelo susto do acidente. No entanto, uma investigação mais detalhada revelou algo muito mais sombrio. O legista identificou indícios de que Joan poderia ter sido estrangulada, o que se tornou ainda mais claro quando, debaixo do corpo de Eric, foi descoberto um cacetete artesanal. Essa descoberta levou os investigadores a teorizarem que Eric teria lutado contra o assassino desconhecido,
cujo objetivo era encobrir os homicídios como se fossem acidentes. O cacetete foi então enviado a um laboratório forense, onde conseguiram coletar impressões digitais que rapidamente foram comparadas com o banco de dados da polícia. Com isso, o assassino foi identificado como Stephen Akinmurley, um nigeriano de 20 anos. Stephen, que vinha de uma família com pai nigeriano e mãe britânica, trabalhava como barman na cidade e possuía um histórico de doenças mentais e pequenos crimes contra idosos, datados desde seus 11 anos de idade. Quando foi preso pelo duplo assassinato, Stephen confessou que sentia prazer em matar idosos. As suspeitas levantadas por esses crimes levaram os investigadores de Blackpool a unir forças com outras jurisdições nos meses seguintes, ampliando a investigação para descobrir a extensão dos atos desse jovem assassino. Assim, Stephen foi eventualmente acusado de outros assassinatos, mas não na Inglaterra, e sim em sua terra natal, na ilha de Man, na Nigéria. O mais antigo desses crimes datava de 1995, quando o corpo de Marjorie Ashton, de 72 anos, foi encontrado com sinais de estrangulamento manual em sua casa. Esse caso, que havia sido arquivado, voltou à tona com a nova investigação. Em 1996, um ano depois, o corpo sem vida de Dorothy Harris, de 68 anos, foi encontrado em sua casa incendiada, localizada em um beco sem saída. Dorothy era uma idosa parcialmente cega e surda, o que a tornava uma vítima ainda mais vulnerável. Já na Inglaterra, Stephen foi também conectado ao assassinato de Jemima Cargill, de 75 anos, em 1998, uma idosa para quem ele havia trabalhado. Os investigadores começaram a perceber um padrão nos crimes de Stephen, o que os levou a acreditar que ele poderia estar envolvido em outras mortes anteriormente classificadas como incêndios domésticos, acidentais ou mortes súbitas. Um dos elementos que reforçava essa teoria era o fato de que muitas das vítimas viviam em casas localizadas em ruas sem saída. Durante os interrogatórios, Stephen começou a confessar uma série de outros homicídios, além dos que já haviam sido descobertos. Entre suas confissões, ele mencionou o assassinato de um andarilho na ilha de Man, cujo corpo ele alegou ter enterrado em um penhasco com vista para o mar. No entanto, quando a região foi escavada, apenas uma arma com a impressão digital de Stephen foi encontrada. Ele também ampliou suas confissões para incluir assassinatos que não seguiam exatamente o mesmo padrão dos crimes que inicialmente levaram à sua prisão. Isso fez com que os investigadores começassem a suspeitar que Stephen estivesse inventando esses homicídios adicionais para desviar a atenção de suas verdadeiras motivações, que pareciam estar inteiramente conectadas ao perfil das vítimas, que eram majoritariamente idosas. Seu julgamento foi então marcado para agosto de 1999, mas a sentença acabou sendo decidida pelas próprias mãos de Stephen. Algumas semanas antes do julgamento, os guardas da prisão encontraram o homem enforcado em sua cela. Até aquele momento, ele já havia tentado suicídio 2 vezes, o que demonstrava a gravidade de sua situação psicológica. Sua namorada, preocupada com o estado mental de Stephen, havia alertado os guardas sobre o crescente perigo que ele representava para si mesmo, mas infelizmente as medidas protetivas necessárias não foram adotadas. Ao lado de seu corpo foi encontrada uma nota de suicídio na qual Stephen escreveu que sabia que seus pensamentos eram errados, mas que estavam constantemente em sua mente. Essa declaração parecia se referir ao ódio que nutria contra idosos, um sentimento que o levou a cometer crimes horríveis. Em uma carta anterior enviada à sua mãe, Stephen confessou que vivia o tempo todo com o desejo de matar. Isso revela o perfil de um assassino em série, com perturbações mentais graves. Ele possuía uma vasta coleção de facas e costumava estudar a anatomia humana para entender melhor os pontos vulneráveis do corpo humano. Seu desejo real era caçar humanos, mas antes de chegar a esse ponto, começou a treinar com animais. Ao fazer isso, descobriu que o prazer de matá-los era imenso. No entanto, com o tempo, os animais já não eram mais o suficiente, e ele decidiu que havia chegado o momento de caçar humanos. Em sua mente distorcida, a execução na forca era um destino inevitável, mas ainda distante.
e incapaz de lhe roubar a gratificação sinistra que ele buscava em seus atos violentos. É dessa maneira que a história descreve o terrível vampiro de Cracóvia, um assassino em série polonês insano que dedicaria os últimos dias de sua vida a causar dor e destruição. No final de setembro de 1964, Helene Velgen, de 48 anos, estava ajoelhada na igreja da cidade de Cracóvia, na Polônia, quando foi brutalmente esfaqueada nas costas. O ataque foi feroz, mas por sorte o agressor fugiu antes de finalizar o ato, permitindo que a vítima sobrevivesse. A polícia investigou o caso, mas não conseguiu encontrar pistas sobre o responsável. 2 dias depois, outro ataque semelhante aconteceu. Franziska Lewandowska, de 78 anos, foi esfaqueada nas costas enquanto subia as escadas do seu complexo de apartamentos. E apesar da violência do ataque, a idosa conseguiu sobreviver. Ela relatou aos investigadores que o agressor havia seguido ela desde que desceu de um bonde e descreveu-o como um jovem que parecia ter menos de 20 anos. 6 dias mais tarde, Maria Plichita, de 86 anos, sofreu um ataque similar ao primeiro, sendo esfaqueada nas costas perto de uma igreja. Dessa vez, a vítima não teve a mesma sorte e faleceu 1 dia depois, enquanto tentava se recuperar dos ferimentos. Os funcionários do hospital onde Maria estava internada relataram aos investigadores que um jovem havia aparecido para fazer perguntas sobre a senhora. Após a morte de Maria, os ataques cessaram por mais de 1 ano, mas retornaram em fevereiro de 1966, quando Leszek Kalek, um garoto de apenas 11 anos, foi encontrado esfaqueado. Tragicamente, a criança não resistiu aos ferimentos e morreu. Inicialmente, esse crime não foi relacionado aos ataques anteriores contra idosos. No entanto, alguns meses depois, uma menina de 8 anos foi brutalmente agredida nas escadas de um complexo de apartamentos. A criança foi segurada e esfaqueada 8 vezes no estômago, no peito e nas costas. E acreditando que a vítima havia morrido, o agressor fugiu. No entanto, a menina conseguiu retornar ao apartamento de sua família e foi levada às pressas para o hospital. Felizmente, por um milagre, ela sobreviveu. A mãe da vítima informou às autoridades que, 4 dias após o ataque, um jovem apareceu na porta de sua casa e perguntou o nome de sua filha. Foi nesse momento que os investigadores perceberam que estavam lidando com o mesmo maníaco responsável pelos outros ataques à faca. Nos meses que se seguiram, os ataques cessaram, mas uma nova onda de crimes começou a assombrar a cidade. Dessa vez, uma série de tentativas de envenenamento com arsênico foi registrada em bares. Alguém estava colocando arsênico em garrafas de vinagre deixadas no balcão, na esperança de que os clientes usassem em suas refeições. Outras tentativas envolviam garrafas de cerveja ou refrigerante deixadas ao ar livre. Por sorte, todas as vezes as pessoas perceberam que havia algo errado antes de consumir. Até então, as investigações estavam paralisadas, tanto para os assassinatos quanto para as tentativas de envenenamento, até que um jovem estudante chegou ao departamento de polícia com uma história macabra. De acordo com ele, seu colega, Carol Koch, de 19 anos, havia se vangloriado sobre alguns assassinatos. Os investigadores começaram a vigiá-lo e descobriram que Carol estava prestes a fazer o exame final do ensino médio comum na Polônia, necessário para ingressar na universidade. Então, os investigadores resolveram esperar ele concluir esse exame, pois assim poderiam provar que Carol era são, para que não pudesse alegar insanidade durante um julgamento. Então, no dia seguinte, Carol foi detido em sua casa, onde os policiais encontraram 16 facas e várias outras armas. Sua primeira vítima, que sobreviveu, identificou Carol como o agressor que a esfaqueou dentro da igreja. Diante das evidências, Carol decidiu confessar e passou a detalhar suas tentativas de assassinato e os homicídios que cometeu. Ele foi acusado de 2 homicídios, 10 tentativas de homicídio, 4 por faca e 6 por envenenamento com arsênico, além de 4 atos de incêndio criminoso. Antes do julgamento, vários especialistas em saúde mental foram chamados pelo tribunal para diagnosticar Carol. Durante essa avaliação, foi descoberto que, desde muito jovem, Carol apresentava tendências perturbadoras, como um fascínio por facas, sangue, animais e visitas regulares a um açougue local. Suas primeiras vítimas, ao que parece, foram animais que ele encontrava. Quando questionado sobre seus crimes, Carol afirmou que, para ele, o que determina a adequação moral das ações humanas é a satisfação individual que elas proporcionam.
Seguindo essa linha de pensamento, ele se considerava um assassino, mas não uma má pessoa. Na visão de Carroll, homens maus eram aqueles que se embriagavam e se envolviam com prostitutas. Carroll chegou a afirmar que sofrer é algo belo e que infligir dor a alguém é uma forma de arte, algo que poucos são capazes de realizar. Essas declarações o tornaram uma figura diabólica para a imprensa, que o descreveu como uma fera e um vampiro. A imagem que ele projetava ficou ainda mais intensa quando Carroll foi levado para a reconstituição de seus crimes, onde foi visto de bom humor e sorrindo. Enfim, seu julgamento começou no dia 3 de maio de 1967 e Carroll prontamente se declarou culpado de todas as acusações. A sentença inicial foi a pena de morte. Seus advogados, no entanto, recorreram, argumentando que ele sofria de responsabilidade diminuída devido a problemas mentais. Esse argumento acabou sendo aceito e sua sentença foi comutada para prisão perpétua. No entanto, essa decisão foi revertida quando o Tribunal Superior da Polônia interveio, restaurando sua sentença original de morte. Assim, no dia 16 de maio de 1968, Carroll Koch, então com 21 anos, foi enforcado. Em uma entrevista antes de sua execução, o vampiro de Cracóvia, como ficou conhecido, não demonstrou medo da morte. Ele afirmou que a experiência indescritível de cometer seus crimes era algo que, para ele, valia o preço da forca. No início da década de 1970, o FBI foi chamado para auxiliar a polícia de Los Angeles em uma investigação que já estava em curso há 10 anos. Ao que parecia, um grupo satânico estava atacando moradores de rua nos bairros pobres da cidade. No entanto, especialistas em perfilamento do FBI sugeriram que esses crimes não eram obra de um grupo, mas de um único homem, alguém com transtornos mentais, problemas físicos e impotência sexual. A polícia seguiu essas instruções, mas o desfecho do caso revelaria um constrangimento. O perfil do assassino estava tristemente equivocado. Tudo começou no dia 13 de novembro de 1964, quando a cidade de Los Angeles foi abalada pela descoberta do corpo de David Russell, um idoso sem teto. Ele foi encontrado nos degraus de uma biblioteca, com a garganta cortada e várias facadas espalhadas pelo corpo. O assassinato de David deixou a polícia perplexa, mas infelizmente esse era apenas o início de um reinado de terror que se estenderia por mais de uma década. No dia seguinte ao assassinato de David Russell, um outro crime chocante aconteceu. Benjamin Hornberg, de 67 anos, foi encontrado morto no banheiro do segundo andar de um hotel decadente. Assim como David, sua garganta havia sido cortada de orelha a orelha e ele tinha inúmeras facadas na cabeça e na parte superior do tronco. A polícia começou a perceber um padrão nos assassinatos, mas, inicialmente, não conseguiu estabelecer uma conexão clara entre eles. Com o passar dos anos, os assassinatos iniciais foram praticamente esquecidos. No entanto, em dezembro de 1974, uma década depois, novas mortes começaram a acontecer em Los Angeles. No dia 1º de dezembro, Charles Jackson, de 46 anos, um alcoólatra sem teto, foi assassinado no mesmo local onde David Russell havia sido morto 10 anos antes. Pouco depois, no dia 8 de dezembro, Moisés Yakanak, de 47 anos, foi encontrado morto a facadas em um beco frequentemente usado por sem-tetos e andarilhos. 2 dias depois, Arthur Daustad, de 54 anos, foi assassinado do lado de fora de um prédio abandonado. À medida em que o mês de dezembro avançava, o número de vítimas continuava a aumentar, deixando a cidade aterrorizada. No dia 22 de dezembro, David Pérez, de 42 anos, foi encontrado morto entre alguns arbustos próximos à Biblioteca Pública de Los Angeles. Logo no início do ano seguinte, Casimir Strawiski, de 58 anos, foi descoberto sem vida em um quarto de hotel. Apenas 8 dias depois, Robert Shanahan, de 46 anos, foi também encontrado morto em um quarto de hotel com uma faca baioneta cravada em seu peito. As investigações se intensificaram e essa sequência de crimes macabros claramente apontava para a presença de um assassino em série que tinha os moradores de rua como alvo.
Embora a informação fosse mantida em sigilo, a polícia havia encontrado junto aos corpos taças de sangue e anéis de sal, levando os investigadores a acreditar que o assassino estava bebendo o sangue de suas vítimas. A hipótese de que esses crimes estivessem sendo cometidos por grupos satânicos foi levantada, mas o FBI contestou a teoria. De acordo com o perfil traçado pelos especialistas, esperava-se que o assassino fosse um homem branco com algum tipo de problema físico, possivelmente uma doença mental ou impotência sexual. No entanto, essa teoria foi colocada à prova no dia 2 de fevereiro de 1975, quando um ladrão invadiu a residência de William Graham, morador de Hollywood. Quando William e o invasor se encontraram, ele foi atacado pelo sujeito que carregava consigo uma machadinha. Para a sorte de William, ele estava hospedando um homem chamado Kenneth Richter, que ouviu o barulho e interveio. Desse modo, os dois homens lutaram contra o agressor, que acabou fugindo a pé. Pouco tempo depois, o mesmo agressor invadiu a casa do aclamado ator Burt Reynolds. No entanto, ele fugiu da residência, mas no processo deixou cair uma carta que foi rapidamente levada pelas autoridades. Curiosamente, a carta estava endereçada a um homem altamente suspeito chamado Vaughn Greenwood, de 30 anos. Após ser levado para interrogatório, os investigadores encontraram em posse de Vaughn um par de abotoaduras que pertencia a um morador de rua chamado Jorge Frias, uma das vítimas do assassino de sem-tetos. Essa descoberta conectou o sujeito diretamente aos crimes. Contudo, seu perfil era totalmente diferente do que esperavam. Mas, mesmo assim, ele foi acusado de 11 assassinatos. Diante do tribunal, Vaughn Greenwood foi descrito como um homem que enfrentou uma vida marcada por uma série de dificuldades e violência. Ele havia fugido de seu lar adotivo na Pensilvânia e viajado para a Califórnia, passando grande parte de sua vida adulta vagando entre Chicago e a costa oeste. Durante esse período, ele se sustentou como trabalhador agrícola. Em 1966, enquanto estava em Chicago, Vaughn atacou Mance Porter, um idoso de 70 anos, após o homem se recusar a lhe dar dinheiro depois de um encontro sexual. Em resposta, Vaughn cortou a garganta de Mance e o esfaqueou repetidamente. Felizmente, Mance sobreviveu ao ataque. Vaughn foi condenado a 5 anos e meio de prisão por agressão agravada, o que explica o fato de o assassino ter ficado 10 anos sem cometer novos assassinatos. Por fim, o julgamento de Vaughn começou no final de 1976. No entanto, o júri não conseguiu chegar a um veredito em relação às mortes de David Russell e Charles Jackson. Mesmo assim, ele foi condenado por 9 acusações de homicídio em primeiro grau. Sua sentença foi a de prisão perpétua, sem chance alguma de liberdade condicional. De acordo com o juiz, Vaughn representava um perigo constante para a sociedade. Vaughn Greenwood permaneceu preso até meados de dezembro de 2020, quando aos 76 anos morreu na prisão estadual de San Luis Obispo, na Califórnia. A causa da morte é desconhecida. Durante a sua época de atuação, vários assassinos em série estavam em atividade em toda a região sul dos Estados Unidos, o que fez com que seu caso muitas vezes fosse esquecido. Bonita, querida e inteligente. É assim que podemos descrever a enfermeira Kristen Gilbert. Mas essa descrição só se mantém até que seu segredo sombrio e mortal venha à tona. Kristen parecia ter tudo: um bom emprego como enfermeira, uma família e uma vida tranquila. Ela se encaixava perfeitamente no estereótipo da típica mulher do subúrbio de Massachusetts, sem nenhum problema aparente. No entanto, por detrás dessa fachada de jovem trabalhadora exemplar, escondia-se uma verdade chocante, uma vida dupla de assassinato. Por muito tempo, o rastro de mortes deixado por Kristen permaneceu desconhecido, mas hoje todos conheceremos a Anja da Morte e seus crimes. Talvez o número de suas vítimas seja muito maior do que o registrado. Em 1989, Kristen Gilbert, então com 22 anos, se juntou à equipe do Centro Médico para Veteranos na cidade de Northampton, Massachusetts. Ela era uma jovem alegre, prestativa, bonita e cheia de energia, qualidades que a tornavam excelentes para sua função em um hospital repleto de veteranos da Segunda Guerra Mundial. No ano seguinte, em abril de 1990, Kristen foi até mesmo reconhecida por suas habilidades e dedicação, até mesmo aparecendo em uma revista local como destaque. No entanto,
Uma espécie de sombra parecia segui-la. Isso porque durante seus turnos começou a ocorrer um aumento significativo no número de mortes, algo que inicialmente gerou suspeitas, mas foi tratado com desdém e até humor por suas colegas, que a apelidaram de o Anjo da Morte. No entanto, era apenas uma questão de tempo para que a situação piorasse. Após 6 anos de trabalho no hospital, 3 enfermeiros procuraram a administração e relataram um aumento nas mortes por parada cardíaca, além de uma diminuição no fornecimento de epinefrina, um medicamento crucial para tratar essas emergências. Esses relatos desencadearam uma investigação formal. O hospital foi então surpreendido por uma ligação ameaçadora, na qual uma mulher do outro lado da linha fez uma ameaça de bomba. Esse incidente aumentou ainda mais as suspeitas. Kristen, percebendo que a situação estava se complicando no local, decidiu pedir demissão. Durante o outono daquele ano, ela passou a se internar em vários hospitais psiquiátricos, tentando talvez esconder o demônio que a assombrava. Em janeiro de 1998, a investigação no hospital estava avançando e Kristen Gilbert foi acusada de fazer a ameaça de bomba. A motivação por trás dessa acusação foi atribuída diretamente a uma tentativa de retaliação contra seus colegas de trabalho. Então, em abril de 1998, ela foi condenada por esse crime. Contudo, a situação ficou ainda mais sombria quando ex-colegas, médicos e enfermeiros começaram a especular perante a justiça que Kristen poderia estar envolvida em centenas de mortes. À medida em que o caso era investigado, a promotoria descobriu que grande parte da frustração de Kristen com o hospital estava diretamente ligada ao seu amante, James Perrot, que também trabalhava no local e era frequentemente chamado para ajudar em casos de emergência. Em outras palavras, Kristen pode ter deliberadamente atacado pacientes idosos do hospital para criar situações de emergência que lhe permitissem passar mais tempo com James. Quando James foi chamado para depor, ele revelou aos investigadores que durante uma internação de Kristen em um hospital psiquiátrico, ela ligou para ele e confessou ter assassinado um paciente. E apesar dessas revelações, a promotoria já tinha uma condenação sólida contra Kristen pelas ameaças de bomba. Mas, no que diz respeito aos assassinatos, seria necessário reunir muito mais evidências para avançar com as acusações. Sabendo disso, o primeiro passo do advogado de Kristen Gilbert foi o de levantar dúvidas sobre a falta de evidências diretas contra ela. No entanto, o psiquiatra e chefe de gabinete de Northampton teorizou que Kristen criava crises médicas de emergência para demonstrar sua proficiência como enfermeira, algo que ela parecia ter praticado desde o início de sua carreira no hospital. Quando o caso foi levado a julgamento, a promotoria, com a ajuda de várias testemunhas e ex-colegas, apresentou uma série de acusações de tentativas de assassinato e de criação deliberada de emergências médicas. Por exemplo, foi alegado que, em novembro de 1995, ela tentou assassinar uma pessoa 2 vezes por envenenamento e que, em 28 de janeiro de 1996, tentou envenenar outro paciente. Outros eventos preocupantes também foram trazidos à tona por testemunhas, como um incidente em 1994, quando Kristen causou uma emergência médica ao remover o tubo respiratório de um paciente. No dia 9 de novembro de 1995, ela abandonou uma paciente que sofria uma parada cardíaca, esperando que uma colega detectasse a situação antes de soar o alarme. Já no dia 17 de novembro de 1995, Gilbert forçou um colega não treinado a usar o equipamento de desfibrilação cardíaca em um paciente durante uma emergência, recusando-se a operar o equipamento ela mesma. Além disso, em julho de 1996, ela ameaçou verbalmente e fisicamente a vida de pelo menos uma pessoa. E não para por aí. Os atos de Kristen, antes de ir para o hospital, também revelaram incidentes alarmantes. De acordo com a promotoria, antes de se tornar enfermeira, enquanto trabalhava como auxiliar de saúde domiciliar, Kristen escaldou uma criança com deficiência mental com água quente durante o banho. Esse histórico de comportamentos violentos e negligentes revelou uma mulher cruel, escondida por detrás de seu rosto acima de qualquer suspeitas. Com essas evidências em mãos, o processo judicial se estendeu até março de 2001, quando o júri federal condenou Kristen Gilbert por 3 acusações de homicídio em 1º grau, uma acusação de homicídio em 2º grau e 2 acusações de tentativa de homicídio.
Apesar de Massachusetts não ter pena de morte, os crimes de Kristen foram cometidos em propriedade federal, o que a tornava sujeita à pena capital. No entanto, o júri recomendou a prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. No ano seguinte, Kristen e seus advogados tentaram apelar para um novo julgamento, mas ela desistiu ao perceber que a promotoria poderia, dessa vez, buscar a pena de morte. Atualmente, aos 56 anos, Kristen Gilbert continua a cumprir sua sentença no Centro Médico Federal, no Texas, pagando por seus crimes.